Bom dia, pessoal. Então, eu já enviei para vocês esses slides, mas eu vou fazer a explicação, né, desses slides. Vamos lá. Nesse slide, a gente vai estar falando sobre o conceito de porcentagem, né? Porcentagem em si. O que é porcentagem? Nós utilizamos porcentagem muito no nosso dia a dia, né? Quando a gente vai comprar uma peça de roupa que a gente vai pagar à vista, que a gente vai ter um desconto, nos bancos, nas transações bancárias, quando a gente vai fazer um empréstimo, né? Quando a gente vai colocar o nosso dinheiro na poupança, a gente utiliza a porcentagem, né? Para saber quando a gente vai fazer um empréstimo, quando a gente vai ter, né, de aumento, né, nesse empréstimo, a gente precisa saber um pouco de porcentagem. Então, vamos lá. O conceito de porcentagem. Vou colocar um exemplo aí para que a gente possa analisar. No Colégio Genial, uma pesquisa revelou que 75% dos alunos praticam esporte. Então, esse porcento é aí que temos a porcentagem, né? É representada por esse símbolo que representa, que tem o nome, né? Porcento, né? Então, a palavra em si já diz muita coisa. Por centro. Quanto é um cento? Quando você vai comprar um centro de alguma coisa, né? É 100 unidades. Então, quer dizer que é 75 por 100 unidades. Então, o que seria isso, né? Então, se eu tenho 75%, quer dizer que a cada grupo de 100, a gente vai ter 75 que praticam esportes. Ou seja, se eu pegar grupos de 100 alunos nessa escola, de grupos de 100, dentro desses 100, 75 praticam esportes, certo? Isso que quer dizer 75%. Então, como é que a gente lê? Tá aí, né? 75%. E os significados que eu já expliquei também, né? Que a cada 100 alunos, 75 praticam esportes. Se eu perguntasse quantos por cento dos alunos não praticam esportes? Então, se a gente tem uma escola, o todo corresponde a quantos por cento? Sempre a 100%. O todo, quando estiver todos os alunos, é 100%, certo? Então, se 75 praticam esportes, 25 não praticam esportes, não é isso? Vamos lá. Representação na forma decimal. Então, como é que eu vou representar esse número na forma decimal? Na parte de cima aí, a gente já representou a porcentagem. Se vocês perceberem, ela fica na forma de fração, certo? Onde o numerador é 75 e o denominador é 100, certo? Agora, a gente vai representar na forma decimal. A forma decimal é a fórmula com vírgula, certo? A forma com vírgula. Vamos lá. Nós temos aí 24%. Vendo o que a gente fez lá em cima, o que é 24%? É 24 no numerador e 100, que é o centro, no denominador. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o número que está no numerador e vamos voltar duas casas. Por quê? Porque o denominador é 100. Se o denominador é 100, 100 tem 2 zeros, são duas casas que a gente vai ter que voltar. Então, voltando duas casas, a vírgula do número 24 está exatamente atrás dele, certo? Então, Então, o que a gente vai fazer? Se a vírgula está atrás do 24, a gente vai voltar duas casas. Então, voltando duas casas, a vírgula vai para frente do 2. Só que como não tem ninguém na frente do 2, a gente acrescenta o número 0. E aí, teremos que 24% nada mais é na forma decimal que 0,24. Outro exemplo.
a gente tem aí o número 6%. Então, novamente, primeiro a gente vai transformar em uma fração, como é 6%, é 6 no numerador e 100 no denominador. Aí, o que a gente vai fazer? Colocar o número do numerador. Quem que está no numerador? 6. Esse número tem vírgula? Não. Onde é que está a vírgula dele? Atrás dele. Então, se a vírgula tá atrás dele, a gente tem 100 no denominador, nós vamos voltar 2 casas. Um momento. Voltando, eu peço desculpa que eu estou rouca e estou precisando beber bastante água. Voltando 2 casas, o que é que vai acontecer? O número 6 só tem uma casa. Então, é necessário colocar outra casa para que eu possa voltar 2 casas. Então, quando eu coloco, né, volto 2 casas, aí o que acontece? A vírgula vai para a frente agora do 0, porque eu tive que acrescentar uma casa para que eu tivesse 2 casas para voltar. Quando eu acrescento a vírgula, não vai ter ninguém na frente da vírgula. Então, o que eu vou colocar? Outro 0 para completar, certo? Então, 6% nada mais é do que 0,06. Outro exemplo, 1,73%. Então, se vocês estão perceberem, né? Esse valor aí, agora apareceu a vírgula. Nos outros exemplos anteriores, a gente não tinha vírgula, né? Então, como é que a gente vai fazer? Normalmente, como é que a gente fazia no anterior? Pegava o número 6, né? Coloquei 6 em cima, 100 embaixo. Aqui também. Tem aluno que quando a gente passa um exercício desse jeito, retira a vírgula já aí. Mas a gente não vai retirar a vírgula aí, por quê? Porque quando é porcentagem, a gente pega o valor por 100. Então, o valor é 1,73. E esse 1,73 eu vou dividir por 100. Então, fica 1,73 em cima e 100 embaixo. Então, esse número já tem a vírgula, então a gente vai voltar com essa vírgula 2 casas. Só que na frente da vírgula, né, do lado, vou falar na frente não fica complicado. Do lado esquerdo da vírgula, quem que está? O número 1. Então, eu tenho que voltar casas para o lado esquerdo. Então, eu só tenho uma casa para voltar. Então, o que eu vou fazer? Acrescentar um 0. Quando eu acrescento um 0 e eu volto, a minha vírgula vai lá para frente do 0. Só que na frente do 0 não tem ninguém. Então, o que eu faço? Acrescento outro 0. Então, 1,73% na forma decimal é 0,0173 ou 173 décimos de milésimos, certo? Aí, o que a gente vai fazer agora? Vamos lá. Outro exemplo, 92,5%. Momento. Vamos lá. 92,5, né? Nós vamos ter 92,5 sobre 100. O número 92,5, ele já possui uma vírgula, né? Na sua casa, depois do 2, né? Só que como a gente tem 100 embaixo, nós temos que voltar 2 casas. Voltando 2 casas com a vírgula, ela vai parar onde? Na frente do 9. Só que na frente do 9 não tem ninguém. Então, o que a gente faz? Acrescenta-se um 0. Fica 0,925. Continuando. O próximo slide. Usando porcentagens. Então, vou colocar um exemplo aqui. Observe a figura a seguir.
Quantas vezes a gente não passa numa loja e vê lá, promoção, desconto de tantos por cento à vista. Então, o que é que acontece, né? Como é que a gente faz esse desconto? Qual o cálculo que é feito? Então, nós vamos ver isso agora. Nessa loja, uma camisa custa R$ 50, mas só que essa loja está dando uma promoção de quanto? De 12%. 12% em qual valor? No valor da camisa, que é quanto? R$ 50. Então, vamos lá. Letra A. Qual é o valor do desconto em um pagamento à vista de uma camisa igual a essa? Então, se eu vou pagar à vista, eu vou ter 12% de desconto. Então, eu vou ter 12% em cima de quem? De R$ 50. A gente costuma fazer, né? 12% de 50. Um dos cálculos é esse. A gente faz isso, 12% de 50. O que é 12% de 50? Então, como é que a gente vai calcular? A gente vai transformar 12% na forma fracionária, né? Na forma de fração que a gente viu, né? Fica 12 em cima e 100 embaixo. Esse di a gente vai transformar em uma multiplicação. E vamos repetir o número 50. Só que 50 não tem ninguém no denominador, então a gente vai transformar uma fração 50 sobre 1. E aí, agora, o que é que a gente vai fazer, né? Como a gente tem uma multiplicação de fração, o cálculo seria multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Mas, se vocês perceberem, temos 0 em cima e um 0 embaixo. Aí, o que é que a gente vai fazer? Cortar, certo? Na verdade, a gente não está cortando, a gente está simplificando. A gente está dividindo aí por 10 em cima e por 10 embaixo. Mas para ajudar a nossa vida, a gente diz o quê? Quando temos uma multiplicação de fração e algum número em cima ou embaixo termina em 0, a gente pode simplificar, certo? Continuando. Então, ficou 12 em cima, 10 embaixo, no outro, 5 em cima e 1 embaixo. Então, o que a gente vai fazer agora? Agora sim que a gente vai multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. 12, vezes 5 dá 60. 10 vezes 1 dá 10. Então, novamente, nós temos uma fração e essa fração tem 0 no numerador e 0 no denominador. Então, o que eu posso fazer? Cancelar. Então, vai nos restar 6 e 1. Nós temos uma divisão, porque toda fração é uma divisão. Então, 6 dividido para uma pessoa, quanto é que vai dar? 6. Então, R$6 é o desconto da camisa. Então, se a minha camisa custa R$50, eu vou ter R$6 de desconto. É exatamente a pergunta, né? Desculpa. Qual é o preço da camisa após o desconto? Se ela custava R$50, o desconto foi 6, então ela vai custar R$44. Só que a porcentagem, a gente pode resolver também probleminhas de porcentagem através de regra de 3. Mas aí fica a critério de vocês. O que vocês acharem mais fácil, vocês conseguirem fazer qualquer um dos dois resultados, vai estar correto. Então, como é, né? Vamos lá. A gente tá falando de dinheiro e porcentagem, né? R$50 é o preço da camisa. Se eu fosse comprar ela sem ser à vista. Então, R$50 corresponde a quantos por cento? A 100%. Porque é a camisa sem desconto nenhum. É o preço dela, certo? Mas a loja está dando uma promoção que dá 12% de desconto. E aí, eu boto na parte de porcentagem
Eu quero saber quanto é 12%. Na parte de dinheiro, eu não sei quem é esse 12%, quantos reais vai ser esse 12%, então eu coloco o quê? Eu coloco X. Aí, vamos lá. O que que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar primeiro o X vezes 100. 100 vezes X dá 100X. E depois, o 50 vezes 12, certo? Fazendo essa continha, a gente vê que 100 vezes X vai ficar o 100X, que não dá para calcular. E o 50 vezes 12 vai dar 600. Só que a gente quer achar o valor de X. A gente aprendeu lá no 7º ano, né, que quando a gente quer achar o valor de X e ele está multiplicando por alguém, esse valor que está multiplicando vai passar para baixo do valor que está do outro lado da igualdade, dividindo, né? Para o outro lado, dividindo, porque é o inverso, né? O inverso da multiplicação é a divisão. Então, vai ficar X sozinho, né? Desculpa. Igual a 600 dividido por 100. Aí vem aquela historinha. Eu tenho zeros em cima e tenho zeros embaixo. Então, o que eu vou fazer? Vamos lá. Corta um zero em cima, corta um zero embaixo. Corta um zero em cima, corta um zero embaixo. Então, o que foi que me restou? Restou 6 em cima e 1 embaixo. Então, eu tenho uma divisão de 6 para 1. Então, quando eu divido 6 por 1, vai dar 6. Então, qual vai ser o meu desconto? R$6. Também cheguei ao mesmo resultado. Então, qual seria o preço da camisa? 50 menos 6, 44. Vamos continuar. Só que tem várias maneiras, né? Tem outras formas de aparecer. Essa é a mais simples, né? Quando a gente tem um valor, um preço, né, de alguma coisa e eu quero um desconto. Eu quero um desconto de tanto. Então, eu vou encontrar a porcentagem de acordo com, ou o valor de acordo com aquela porcentagem que eu quero retirar daquele valor, né? Nesse caso, a gente queria 12%, né, de desconto nesse valor. Então, vamos ver aqui um exemplo. Uma camisa custava R$45. Na liquidação, está sendo vendida por R$27. Quanto por cento de desconto foi dado na camisa? Então, quantos por cento de desconto foi dado na camisa, né? Então, vocês percebam aí que não tem porcentagem nesse caso, a gente só tem os valores. Então, o que é que eu vou fazer, né? Desculpa. Então, qual é a dica que eu dou, né? Quando a gente só tem valores, o que a gente vai fazer? O que deseja calcular, né? A gente quer saber quantos por cento de desconto foi dado na camisa, né? O que é que eu desejo calcular? E o total. O total é 45. O que eu desejo calcular é 27. Aí eu vou multiplicar por 100 e o resultado vai ser a minha porcentagem. Como, né? Então, 27 é o que eu desejo calcular, né? 45 é o total, o preço total da camisa, né? Porque quando ele estava na liquidação, aí ele passou a ser 27. Eu multiplico por 100, como embaixo do 100 não tem ninguém, eu acrescento o número 1 e faço o cálculo. Numerador com numerador e denominador com denominador. Multiplicando 27 vezes 100, só é a gente colocar o número 27 e acrescentar duas casas, né? 2 zeros. E 45 45 vezes 1 dá 45. Então, qual o cálculo que eu tenho que fazer? Se aí é uma fração, temos que fazer uma divisão. 2.700 dividido por 45 vai dar 60, ou seja, 60%. Mas, então, o que é que aconteceu? Logo, ele pagou
60% da camisa, porque 27% é o que ele pagou. Mas ele está perguntando qual foi o desconto. Se ele pagou 60% da camisa e a camisa toda seria 100%, então ele teve um desconto de 40%. Continuando. Qual seria a outra maneira, né? Nós temos a camisa. A camisa custa R$ 45, isso sem desconto nenhum. Então, esse R$ 45 sem desconto nenhum equivale a 100%. Já os 27 corresponde o quanto ele pagou pela camisa. Então, esse 27 corresponde a X. Nós vamos fazer aquela multiplicaçãozinha, né? Primeiro, a gente sempre começa pelo lado do X, né? 45 vezes X, 45x, e 27 vezes 100, que vai dar 2.700. Tá aí, né? 45 vezes X e 27 vezes 100. 45 vezes X, 45x, e 27 vezes 100 dá 2.700. Vocês percebem que é quase o mesmo cálculo, né? Então, vai ficar, como o 45 está multiplicando o x, ele vai passar para o outro membro, dividindo. Então, fica 2.700 dividido por 45, que vai dar 60. 60, como o x está do lado da porcentagem, vai ficar 60%. Mas esse 27 é o valor que ele pagou pela camisa. Se a camisa era 100%, ele pagou 60%, então ele vai ter um desconto de 40%, certo? Continuando. Leia um trecho da reportagem da revista Exame. Coronavírus derruba o turismo e hotéis começam a fechar as portas. Setor emprega 380 mil trabalhadores diretos e 1.300.000 indiretos, né? Isso aí é uma notícia publicada no Estadão, dia 21 de março de 2020, às 16h37. Nesta semana, as principais associações que representam o setor pediram um pacote de ajuda ao governo federal para manterem os empregos. Pela proposta, o setor se compromete a arcar com 100% dos salários de 10% dos 380 mil funcionários, que seria um contingente necessário para a manutenção dos estabelecimentos. Os 342 mil funcionários restantes não seriam demitidos, mas ficariam em casa com salários pagos pelo governo. As entidades aguardam nos próximos dias uma resposta do governo federal. Aí tem aí onde você pode, o link que você pode acessar essa notícia. Diante da crise gerada pela pandemia do novo coronavírus, vários setores da economia estão sendo afetados, dentre eles o hoteleiro. Letra A. Pela proposta citada no texto, qual a porcentagem dos salários hoteleiros se comprometem a pagar? Vou tentar voltar aqui. Olha. Veja que ele se compromete a pagar 10% dos 380 mil. Então, vamos lá. Então, ele se compromete a pagar 100%, né? Do setor hoteleiro. Vamos ver direitinho lá. 100%, arcar com 100%, mas de quem? Dos 10%, 100% do salário. De quem? Dos 10% de 380 mil, certo? Mas aqui, ó, a reportagem cita 10%, desculpa,
dos 380 mil funcionários. Quantos funcionários essa porcentagem representa, certo? Então, vamos lá. 10%, 380 mil, nada mais é do que esse número aí, né? 380 com mais 3 zeros. Então, 10% em forma de fração representa 10 sobre 100. E o dia a gente coloca um sinalzinho de vezes e o 380 a gente coloca um embaixo. Então, quando a gente tem os zeros, né? Aquela historinha que eu falei, a gente vai simplificar. Ah, professora, mas você está só cortando. Eu estou cortando porque eu estou dividindo por 10. Quando eu corto um zero, eu divido por 10. Quando eu corto 2 zeros, eu divido por 100. Quando eu corto 3 zeros, eu divido por 1000. Estou simplificando, certo? Então, cortei um zero em cima, um zero embaixo. Um zero em cima, um zero embaixo. Não tenho mais zeros em cima. Em cima eu tenho zeros, mas embaixo não tenho para cortar. Então, vai ficar o quê? 1 sobre 1 vezes 38 mil sobre 1. Então, 1 vezes 38 mil vai dar 38 mil. E 1 vezes 1 vai dar 1. Quando a gente não tem ninguém embaixo, é porque o número é 1. Então, quantos funcionários essa porcentagem representa? Então, podemos perceber, né, que deu 38 mil. Se vocês olharem para 380 mil, o desconto de 10% só foi tirar uma casazinha. Voltar uma casazinha no número, né? Eu só tirei um zero, aí ficou 38 mil, certo? Vamos para outro exemplo. Depois de um aumento de 12%, um televisor passou a custar R$ 728. Qual era o preço do televisor antes do aumento? Então, agora eu quero saber o preço antigo. Eu já estou dando o preço com o aumento, mas eu não sei qual era o preço antigo. Então, essa questão aí, a maneira mais fácil de se fazer é com a regrinha de 3. Por quê? A gente vai ter o quê? Vamos lá. Eu tinha o preço, né? Que eu não sei quanto é, mas eu sei que esse preço era 100%. Só que eu tive um aumento. Se eu tive um aumento, ele deixou de ser 100% e aumentou 12%. Então, 100 com um aumento de 12 fica 112%. E aí, esse televisor com esse aumento passou a custar 728. Então, eu vou multiplicar cruzado, né? Extremos por meios. Desculpa. Tô fazendo de tudo para poder fazer esse vídeo, mas estou bastante mal. Então, fica 112 vezes x e 728 vezes 100. 112 vezes x. 112x e 728 vezes 100 é só acrescentar duas casas. Você bota 728 e acrescenta duas casas. Vamos lá. Fica 72.800. Como o x está acompanhado do número 12, né? Aí tem uma multiplicação do 112. O 112 está multiplicando o x, então ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, quando eu faço essa divisão, 72.800 dividido por 12, quanto é que eu vou ter? 65. Então, o que é que eu vou fazer? Peço desculpa aí, né? Que acabou não saindo o zero, mas é 650. Façam essa correção para mim, por favor, aí, certo? Ficou errado, mas eu já percebi que não vai ser 65, vai ser 650. Na verdade, a televisão custava 650, certo?